Jeremias 29, verso 13. Aleluia, glória a Deus. Você viu a imagem que eu cheguei a mandar lá no grupo? Não. Pode colocar lá no telão aí, se quiser, à vontade já. Amém? Todo mundo encontrou? Jeremias 29, verso 13, um verso bem conhecido. Amém? Onde diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Vou ler novamente, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar o quê? De todo o vosso coração. É de qualquer jeito? Tem que ser do quê? Todo o coração. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graça, Deus, pelo teu poder. Pai, eu te rendo graça, Deus, por estarmos aqui mais uma noite na tua presença. Muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Deus. Porque eu creio, Deus, que essa campanha ela será sobrenatural. Essa campanha ela será um marco nas nossas vidas, Senhor. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que no final dessa campanha iremos colher os frutos para o Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Hoje eu quero falar a intimidade que gera o quê? A intimidade que gera crescimento. Hoje vocês estão vendo que eu estou meio ruim da garganta. Vai ser complicado aqui, mas ontem eu não estava aguentando nem falar direito. Eu inventei de orar, só botar o menino para orar. Quando eu chego aqui em cima não tem jeito, eu quero orar. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor disse: você vai me encontrar quando você me buscar. A gente tem que passar a buscar. O Senhor diz: quando você passar a me buscar, você me achará. Mas ele diz que não é só buscar, tem que buscar o quê? De todo o coração. Existe uma diferença entre conhecer de Deus e conhecer a Deus. Existe uma diferença entre as pessoas falam: eu conheço de Deus. Mas existe a diferença entre conhecer e saber quem é Deus. Porque muitas pessoas sabem, ouvem falar de Deus, mas não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus. Muitos frequentam a igreja, ouvem pregação, até cantam os louvores, mas não desenvolvem uma intimidade verdadeiramente com Deus. Porque não é só ir a um culto, não é só ouvir uma pregação, não é só cantar um louvor. Eu tenho que desenvolver uma verdadeira intimidade com o Senhor, porque a intimidade ela vai gerar o quê? Crescimento. Quanto mais eu sou íntimo do Senhor, quanto mais eu sou íntimo, mais eu cresço, mais eu me aproximo dele. Porque quanto mais eu sou íntimo de Deus, ele cresce em mim. Eu vou desenvolvendo uma intimidade com ele, porque no reino de Deus, querido, intimidade, ela vem antes da autoridade. Eu vejo pessoas, às vezes, ela quer ter autoridade no reino de Deus, quer ter autoridade no reino do Senhor, mas a intimidade, ela tem que vir primeiro do que a autoridade. Porque se eu não tiver intimidade, eu passar a querer ter autoridade, não é de Deus, vem do homem. Antes da autoridade, primeiro eu tenho que ser íntimo. Antes de você querer expor, pastor, eu sou a autoridade de Deus. Para você ser a autoridade de Deus, você tem que ser íntimo de Deus. Senão a gente vai agir na carne. Por isso que a gente vê muitas pessoas que querem mandar nas pessoas. Não precisa falar, mas quem nunca foi em igreja que vê as pessoas, às vezes o pastor diz que manda na ovelha, eu faço o que eu quero, você não vai lá, você não vai no tal canto, porque quem manda aqui sou eu. Desde quando que isso tem intimidade com o Senhor? Quem tem intimidade com Deus, que ele dá intimidade, ela gera autoridade. E as pessoas, ela tem que aprender a submeter a mim, a você, não porque ela tem medo, mas porque ela vê você como um homem ou uma mulher de Deus, você é a autoridade da vida dela. Não porque você manda. Porque não andamos na vida de pessoas, e a presença, ela vem antes do propósito. Para mim viver o propósito, eu tenho que tenho que estar na presença de Deus. Você quer ver o propósito de Deus nesses 21 dias? Quer viver no propósito? Então esteja na presença. Porque outro propósito tem que vir a presença. E o relacionamento, ele vem antes aonde? Do crescimento. Para mim crescer, eu tenho que ter o quê? Relacionamento. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Deus, ele não quer apenas visitante na presença.
Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus não quer visitante na presença. Diga, Ele deseja filhos íntimos. Deus, querido, Ele não quer visitantes, Ele quer filhos íntimos. Filhos que têm intimidade com Ele. Por isso hoje eu quero falar a intimidade que gera crescimento. E em primeiro lugar, a intimidade ela nos faz crescer espiritualmente. A intimidade ela nos faz crescer espiritualmente. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, verso 6 ao verso 7. Amém? Olha o que diz, está aqui no telão, já colocou, se quiser ler aqui comigo, diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, e nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Olha o que diz, querido, no verso 6, ora, como recebeste quem? Quem foi que você recebeu? Você recebeu o outro irmão que está do seu lado? A Bíblia diz assim, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andar em quem? É nas suas vontades? É nos seus desejos? É no seu ego? É na sua sabedoria? A Bíblia está mandando andar em quem? Em Jesus, andar em Cristo. Porque a intimidade, ela nos faz crescer espiritualmente. Por isso que Paulo ele está falando, recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele. Porque a intimidade ela vai gerar o que em mim? Crescimento. Quando falo andar nele, não é eu andar nas minhas próprias vontades, é eu entender que não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Não são mais os meus desejos, não é mais o meu querer, mas assim agora o querer de Cristo. E ele disse no verso 7, ele diz, nele, radicados e edificados, ele disse, confirmados da fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Paulo ele traz uma imagem aqui de alguém radicado. Quando ele fala alguém radicado, ou seja, alguém profundamente enraizado no Senhor. Quando ele está falando de alguém radicado, essa imagem que Paulo está falando, ele está falando de alguém enraizado. Em intimidade com o Senhor Jesus, assim como uma árvore que dela precisa de raízes profundas. Para permanecer firme, o cristão ele precisa viver em intimidade com Deus para não se afastar da presença. Ele precisa viver em intimidade com o Senhor. E deixa eu te dizer, intimidade não só é dia de culto, não. Intimidade não só é dia de célula, não. Intimidade, quando a Bíblia fala para a gente viver intimidade, é todos os dias. A intimidade ela vai nos fazer crescer espiritualmente. Mas como é que eu cresço, pastor, espiritualmente em Deus? Tendo relacionamento com Ele. Estando arraigado nele. Enraizado nele. Edificado nele. Quem tem intimidade, querido, ele vai amadurecer no Senhor. Ele amadurece. Quem tem intimidade, ele aprende a discernir a voz de Deus. Por isso que é importante você ter intimidade com o Senhor. Quem tem intimidade com Ele, ele não é levado por todas as vozes. Quem tem intimidade com o Senhor, ele aprende a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque nem todas as palavras bonitinhas que você ouve no seu Insta, no seu TikTok, Kawaii, só porque fala de Deus, deixa eu te dizer, não vem de Deus. Nem tudo que leva o nome de Deus vem de Deus. Eu e você temos que ter intimidade, porque quem tem intimidade, ele sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E se você não tiver, querido, essa intimidade com o Senhor, você não tiver essa intimidade com Deus, você vai ser levado por qualquer coisa. Qualquer palavras bonitas, qualquer coisa que as pessoas falam para você. A intimidade, ela gera esse crescimento em nós. E quem tem intimidade, como eu falei, ele amadurece, ele sabe discernir o que é de Deus. E quem tem intimidade também, a intimidade ela faz o quê? Eu vencer as tentações. Porque ela gera crescimento. Quem não tem intimidade, ele não vence as tentações. Quem não tem intimidade, ele não permanece firme na presença do Senhor. Crente, querido, sem intimidade, ele vive na superfície. Cuidado para não viver na superfície.
Cuidado. Quem vive na superfície, qualquer vento leva. Qualquer tempestade derruba. Qualquer disse-me-disse, tira ele da igreja. Ah, pastor, não vou mais congregar aqui porque fulano falou de mim. Ah, pastor, não quero mais estar aqui porque fulano passou na rua e não falou comigo. Quem tem raízes profundas, ele sabe o propósito dele estar aqui. Não é o pastor, não é o irmão, é Deus. Quem tem raízes profundas, quem tem intimidade com você, ele sabe o propósito que ele me colocou lá, foi Deus. Ah, pastor, mas a pessoa não gosta de mim, daí? Ah, pastor, mas fulano ele não vai com a minha cara, e daí? Quem tem intimidade, ele sabe onde Deus colocou ele. E ele vai permanecer firme, porque a intimidade ela vai gerar em mim e em você crescimento espiritual. Crescimento espiritual, querido. Não seja levado por qualquer vento, mas quem cria raiz em Deus, ele permanece firme, mesmo em qualquer estação difícil. Quem cria raízes profundas em Deus, ele vai permanecer firme. Diga para a pessoa do seu lado, diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, mas quem busca a presença, diga, ele cresce mesmo em silêncio. Quem busca a presença, ele cresce mesmo em silêncio. Sabe por quê? Porque quando você às vezes está em silêncio, todo mundo está falando, aí você está no seu lugar secreto em intimidade com ele. Cresce em silêncio porque não é por aplausos. Não queira crescer por aplausos. Não queira crescer para se vangloriar, para que as pessoas vejam, não. Cresça em intimidade com o Senhor. Enquanto a terra não vê, que os céus aplaudam. Enquanto a terra não está vendo, as pessoas não estão te aplaudindo, mas Deus está olhando lá do céu, da Caio, a Maria, o Raul, a Joyce, o Enilson. Eu estou vendo eles orando, eu estou vendo eles falando comigo, ele está com o joelho no chão falando comigo. Enquanto o mundo não está vendo, Deus está vendo. Intimidade, porque a intimidade ela gera crescimento espiritual. Intimidade ela gera crescimento, por isso que Paulo está falando, como recebeste Cristo, assim andai nele. Andar em intimidade, conectado, arraigado nele, edificado nele, enraizado no Senhor. Seja íntimo dele. Pastor, eu quero crescer espiritualmente, criar raízes profundas nesses 21 dias. Como é que eu faço para crescer em Deus? Vive intimidade com Ele. Separe tempo para Ele. Tenha momento para Ele. Não precisa você me responder, querido. Mas, deixa eu te perguntar, é para mim também. Qual tempo a gente tem tirado para Ele? Qual tempo a gente tem separado para o Senhor? Separado um momento para Ele. Estudar, falar com Ele. Porque quando a gente cria essa intimidade em nós, a intimidade ela gera um crescimento. E quando gera esse nós, deixa eu te dizer, a oração ela não passa a ser uma obrigação, é impossível. Estar na presença dele não passa mais a ser uma obrigação. A gente começa a entender que precisamos. Vim aqui, não é porque o pastor vai mandar uma mensagem. Vim aqui não é porque o meu líder vai perguntar para você. Não é por isso. Quando a gente começa a viver intimidade, crescer espiritualmente, a gente sente fome, a gente sente falta da presença. A gente não quer viver mais longe dele. Mas para mim sentir essa sede, para mim sentir essa fome, eu tenho que viver em intimidade com ele. Não adianta, deixa eu te dizer, não adianta eu estar com esse copo de água aqui hoje, com ele cheio, e se eu tiver com sede, eu não tomar ele, vai passar a minha sede? Ele está aqui perto de mim, mas para ele matar a minha sede, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que beber essa água. Deixa eu te dizer, você pode vir no culto, você pode ir na célula, mas se você não se entregar completamente a Deus,
não vai mudar a tua vida. Você tem que beber da água. Ele diz: essa água que eu tenho e que eu te der, nunca mais você vai voltar a ter sede. Se a gente não beber dessa fonte, se a gente não comer desse pão vivo que desceu do céu, a gente vai viver um evangelho na superfície. Você vai gastar a sua vida entrando em igreja, saindo de igreja e não vai mudar nada. Que é isso, pastor? Tenho que ser sincero com você. Está dentro da igreja, sentado numa cadeira, não muda nossas vidas. O que vai mudar a minha vida e a sua vida é intimidade com Ele. É conectado nele, viver para Ele. Porque quanto mais íntimo eu sou, eu cresço espiritualmente. E quanto mais eu cresço, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu quero. Quer desejar Ele a cada dia mais? Conheça Ele mais. Quer estar próximo dele mais? Seja íntimo, porque quanto mais você se aproximar, você vai ver o quanto esse Deus é maravilhoso. E quanto mais conhecemos, se aproximamos, mais íntimo nos tornamos, mais dele vamos querer. Segunda coisa que eu quero falar para você, diga para a pessoa que está do seu lado: a intimidade, ela revela. Diga para ela quem realmente somos. A intimidade, ela revela quem realmente somos. Querido, não está aqui, veio ao meu coração agora. Eu não ia falar sobre isso, não está na palavra. Quando você se pregar na sala de vocês, pastor, mas não está na palavra isso que o Senhor falou no culto. Veio ao meu coração. A intimidade, ela nos faz reconhecer quem verdadeiramente somos. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles estavam onde? No jardim do Éden. A Bíblia diz que eles estavam nus. Mas eles conseguiam perceber que estavam nus? Eles conseguiam perceber que estavam daquele jeito? Não. Eles não conseguiam perceber. Eles não conseguiam, mas chegou um momento que eles quebram a aliança com o Senhor. E agora eles começam a olhar para eles. E agora eles veem que agora falta algo neles. Algo. E eles começam a perceber a nudez dele. A intimidade com Deus, ela gera isso em nós. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo quão pecador eu sou e preciso dele. Quanto mais eu me aproximo dele, eu vejo que ele é santo. Ele é perfeito. E algo em mim precisa ser mudado. A intimidade com Ele, ela nos mostra quem realmente nós somos. Olha o que Davi vai falar lá em Salmo 139, verso 23. Salmo 139, verso 23. Amém? Está aqui no telão, eu vou ler o horário. Eu quero explicar bem essa palavra que eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nesta noite, já está falando através dessa palavra. Olha o que o salmista Davi vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Olha o que Davi estava falando: Senhor, sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Eles veem se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Ó Senhor, conhece o meu coração e prova-me, e conhece os meus pensamentos. Davi está pedindo para ser sondado. Davi sabia. Ele sabia o que havia de errado nele. Obrigado, cara. Ele sabia o que havia de errado nele. E ele está pedindo aqui: o Senhor sonda-me, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe da minha fraqueza. O Senhor sabe da minha fragilidade. O Senhor me conhece perfeitamente, Senhor, e prova-me. O Senhor conhece os meus pensamentos.
Davi chega diante do Senhor com uma oração sincera. Os meus pensamentos, Senhor, eu nem falei ainda, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe perfeitamente quem eu sou. Senhor, vem em mim se há algum caminho mau. E Ele diz: guia-me pelo caminho reto, pelo caminho eterno, pelo caminho direito. Querido, deixa eu te dizer algo nesta noite. Diante das pessoas conseguimos esconder muitas coisas. Diante da pessoa que está ao nosso lado, à minha frente, à sua frente, a gente consegue esconder muitas coisas. Davi, ele podia esconder muitas coisas diante das pessoas. Mas agora ele estava falando com Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Sonda os pensamentos, conhece todas as coisas. Um Deus que sabia de tudo. E agora ele está pedindo para que o Senhor possa sondar ele. Podemos, querido, aparentar uma espiritualidade no jeito de falar. Podemos apresentar uma espiritualidade no jeito de vestir a nossa roupa, no comportamento. Podemos apresentar uma espiritualidade dentro da igreja. Podemos apresentar uma espiritualidade que as pessoas podem olhar para nós e olhar e declarar, falar: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas cuidado, para às vezes a gente não está usando uma máscara. A gente às vezes faz, cuidado. Sabe por quê? Porque de pessoas escondemos, mas na presença de Deus tudo é revelado. E Davi sabia perfeitamente, por isso que ele chega diante do Senhor. Sonda-me, Senhor. Porque a intimidade com Deus, ela confronta. A intimidade com Deus, ela vai nos confrontar. Deus, às vezes, Ele vai ter que remover as máscaras. Pecados escondidos. Que era Davi rei, o grande homem de Deus, mas errou. O profeta Natan chega diante de Davi e fala: meu Senhor, havia um homem que tinha muitas ovelhas e existia aquele que tinha apenas uma. Mas vindo viajante, meu Senhor, ele pegou aquela ovelha de quem apenas só tinha uma e o matou e o deu. O que é que ele merece, meu Senhor? Davi olha para aquele homem e fala: ele merece morrer. E esse homem que perdeu apenas uma ovelhinha merece ser reconstruído 4 vezes mais. O profeta Natan olha para Davi e fala: então, meu Senhor, esse homem foi você. Você tinha várias mulheres e você pegou aquela de que só tinha uma. Esse homem é você. Sabe por quê? Deus, ele remove máscara. Diante de homens a gente esconde, mas a intimidade com Deus, querida, a intimidade com o Senhor, quando vivemos íntimo com o Senhor, Ele vai remover as máscaras. Deixa eu te dizer, não é para te matar, não. Não é porque Ele te odeia, não. Às vezes as máscaras vão ter que ser removidas, porque Ele quer nos trazer novamente para o caminho a qual às vezes a gente saiu, se desviou, e Ele quer nos trazer de volta. Deus às vezes Ele vai revelar, não é para te matar, não. Exemplo de Davi mesmo, a qual eu falei para você, que era Davi. Davi, antes de governar no palácio, Deus tratou Davi aonde? No campo. Deus trabalhou na vida de Davi no campo, antes de Davi ir para o palácio. Deus trabalhou no coração de Davi, lá no pasto, cuidando de ovelhas. Davi foi tratado naquele lugar. Davi foi tratado no secreto, cuidando do que? De ovelhas, adorando ao Senhor, enfrentando solidão. Mas Davi estava sendo o que? Mudado. Deus estava mudando ele no campo. Enfrentou solidão, mas não, porque antes de chegar lá no palácio, Deus estava tratando o coração daquele homem. Lembra de Pedro? Quem era Pedro? Pedro, ele amava Jesus.
Mas Pedro era impossível. Pedro agia na emoção. Pedro era estável. O grande homem de Deus, mas um homem impossível. Pedro sempre era aquele que dava o primeiro passo. Pedro era aquela pessoa que agia na emoção. Sabe aquela pessoa que quando você diz, vamos fazer água, ela vai embora. Ela é a primeira que toma a rédea querer fazer. Mas às vezes ela não vai na emoção. Às vezes ela não quer nem fazer, mas ela é emocionada. E Pedro, ele tinha esse defeito. Como homem. Um cara impulsivo, um cara que agia na emoção. E ele era estável. E antes de Deus usar Pedro no dia de Pentecostes, Jesus trata Pedro. Jesus vai tratar a sua alta confiança, o seu medo, a sua imaturidade. Jesus começa a tratar aquele homem. E como é que eu e você vai ser tratado pelo Senhor? Porque a intimidade, querida, ela vai revelar quem realmente somos. É na intimidade que o Senhor vai mostrar o que eu preciso mudar, o que você precisa mudar. Se você estiver aqui hoje e você achar que não precisa mudar nada, há algo errado na sua vida, porque eu preciso mudar, todos nós precisamos mudar todos os dias. Algo precisa ser mudado em mim, algo precisa ser mudado em você. Porque o crescimento ele começa quando permitimos deixar Deus mexer no nosso interior. Não é no que está fora, é lá dentro. A intimidade ela começa aqui quando deixamos Deus, querido. Sabe por quê? Deus ele não usa personagem. Deus ele não usa personagem. Ele não unge personagem. Deus unge transformados. Deus usa transformado, não é personagem que está aqui. Não é uma capinha bonita, uma roupa bonita, uma maquiagem bonita, um cabelinho bonito. Não. Deus não está preocupado com personagem. Deus não está procurando personagem. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Não é personagem. A intimidade, ela nasce nisso, porque ela vai mostrar verdadeiramente quem somos. O que eu preciso ser mudado, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, a gente vê que precisa mudar algo em nós. Não sei se acontece com você. Como eu falei para você, daquele dia que eu falei aqui do rapaz, ele chegou e... pastor, mas a minha fé está igual a voo de pato, de ganso. A minha fé está igual a fé de ganso, a voo de ganso. Você já viu o ganso voando? Não é voo de ganso, ele dá um voozinho e cai. Você já viu o ganso voar longe? Ele não voa, ele voa e cai. Minha fé está desse jeito. Mas o problema não é a sua fé estar desse jeito. Às vezes a nossa fé ela vai estar assim. É igual o voo de galinha. Voa e cai. O que não pode é você parar. O que não pode é você desistir. Pastor, mas a minha fé está igual a voo de galinha. Se eu vou e caio, não consigo chegar longe. Não é um problema, vamos passar por isso. O que não pode é você desistir. Nem todos os tempos, querido, você vai estar dando voo de pássaro. Deixa eu te dizer, nem todo tempo. Tem dia que a gente vai orar, é porque a gente precisa, não é porque quer. Mas tem tempo que é uma sede, é uma fome de estar na presença do Senhor. E você percebe quanto mais fome você tem, mais desejo você tem, você vê que algo em você olha para você e diz, preciso mudar isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, você olha para você e realmente a gente conhece quem a gente é, e a gente começa a olhar para nós, não precisa ninguém cobrar, não precisa ninguém falar, a gente mesmo olha para nós e fala, eu tenho que melhorar isso. Porque quanto mais eu me aproximo, eu me conheço. Quanto mais eu me achego a Ele, eu vejo que algo em mim precisa ser mudado. Agora a intimidade, a verdadeira intimidade, o crescimento, a intimidade só vem quando eu vejo que deve ser mudado e eu permito Deus fazer na minha vida. Porque não adianta você olhar, pastor, eu reconheço que deve ser mudado. Eu reconheço que precisa ser mudado. Se você não deixar Deus mudar, querido, não adianta.
Diga para a pessoa que está do seu lado, o crescimento começa. Diga para ela, o crescimento começa. Diga, quando permitimos Deus nos mudar. O crescimento ele começa quando? Quando eu permito Deus me mudar. Quando eu permito Deus me mudar, o crescimento começa. Terceira coisa, a intimidade ela produz dependência de Deus. A intimidade ela produz o quê? Dependência. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5 ao verso 6. Provérbios, capítulo 3, verso 5 ao verso 6. Olha o que diz. Arthur já colocou aqui no telão. Colocou não? Provérbios 3, verso 5. Agora sim, Arthur. Olha o que diz. Confia em quem? No Senhor, de todo o teu coração, e não te instribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha o que o Senhor está dizendo. Confia no Senhor de tudo. Ele diz, não confia com o coração, não, confia de todo o teu coração. E não te estribe nos teus próprios entendimentos. Reconhece em todos os teus caminhos. A mesma coisa, ele reconhece em todos os teus caminhos. É em algum caminho? É em algumas coisas? Ela diz em todo o coração, mas também reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes queremos crescer confiando em quê? No nosso próprio entendimento. Queremos crescer em Deus confiando na nossa própria força. Queremos crescer em Deus confiando na nossa própria experiência. E queremos às vezes crescer em Deus confiando em nossas próprias conexões. Queremos crescer em Deus confiando nos nossos próprios desejos. Quero crescer em Deus pensando naquilo que o meu coração pede, na minha confiança, na minha força. Você não cresce assim. O verdadeiro crescimento, querido, ele acontece quando aprendemos a depender de Deus. Quando aprendemos a depender do Senhor, a gente cresce. Quando aprendemos a depender de Deus, vem um crescimento. Porque quando eu aprendo a depender de Deus, eu confio nele de todo o meu coração. Eu reconheço ele em todo o meu caminho. Como eu já falei aqui outras vezes, você já pensou se os nossos dias, quando a gente acordasse pela manhã, a primeira coisa não fosse pegar o seu celular para olhar quem lhe mandou mensagem, para olhar se tem mensagem no Insta, para olhar se mandaram mensagem no WhatsApp? Você já pensou se a sua primeira atitude não fosse essa, mas a sua primeira atitude fosse obrigado, Senhor, por mais um dia? Obrigado, Deus, pela minha noite. Eu te agradeço por esse dia. Eu coloco a minha vida nos teus caminhos, Senhor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Guia o meu dia, me acompanha com teu Santo Espírito. Você já pensou que a sua primeira atitude, a minha primeira atitude, fosse dessa maneira uma intimidade e produzisse uma dependência de Deus? Mas, querido, deixa eu te dizer, muitas vezes a gente está vivendo mais dependente disso do que de Deus, do que dele. Do que do Senhor. Porque a gente às vezes não consegue ficar meia hora, até no culto olha quem mandou mensagem. Até no culto para ver quem mandou mensagem no Instagram. O celular não pode vibrar no bolso, que eu tenho que olhar quem mandou mensagem dentro do culto. O celular não pode vibrar, que não tem que responder quem te disse. Não, pastor, mas fulano me mandou mensagem, eu tenho que responder. Deixa eu te dizer que você não é obrigado a responder mensagem de ninguém na hora que a pessoa mandou mensagem. E se ficar com raiva, você não é dependente disso aqui, não. A gente tem que ser dependente do Senhor. Cuidado, porque se você não consegue ficar no culto, você responder uma mensagem,
Sem pegar no celular para abrir o Insta, cuidado, você está vendo independente disso aqui, ó. Primeiramente, num culto, o nosso celular tem que estar no modo avião. Ah, pastor, o meu não fica. Já pega a dica. Já era para estar no modo avião. Ah, pastor, e se acontecer alguma coisa e eu não ficar sabendo, eu tenho que estar com o meu celular? Espere acontecer alguma coisa do alto, você ser surpreendida pelo Senhor. Espere acontecer coisa sobrenatural, não fique esperando acontecer coisa mal, não. A gente aqui está guardado pelo Senhor. A intimidade, ela tem que gerar uma dependência do Senhor, querido. A intimidade, ela produz essa dependência de Deus. Cuidado do que você está dependente hoje. Cuidado. Porque quanto mais íntimo nos tornamos de Deus, mais entendemos que sem Ele não conseguimos permanecer. Quanto mais íntimo, quanto mais eu me aproximo desse Deus, mais eu entendo que não dá para viver longe dele. Não dá para permanecer sem Ele. Eu preciso dele. A intimidade, ela nos ensina a descansar, a esperar, a obedecer e a confiar no Senhor. Viver uma dependência dele, querido. E quando a gente vive essa dependência de Deus, é como eu falei, a oração, ela não passa a ser uma obrigação. Ela não vai passar a ser uma obrigação na minha vida e na tua vida, não. Ela torna uma necessidade. Eu dependo. E o meu combustível, o teu combustível é o quê? Oração. É oração. Eu preciso de oração, você precisa de oração. Precisamos orar todos os dias. O que me mantém, pastor, cheio de Deus, conectado em Deus, é a oração. Cristão que não ora tem algo errado. Jesus, ele deixa isso claro. Jesus, ele tinha vida de oração. Muitas vezes ele subia ao monte para orar. Muitas vezes ele pedia que os discípulos esperassem ele, que ele ia orar, falar com o Pai. Você acha que eu e você não precisam orar? Você acha que eu e você não precisamos viver vida de oração? Pastor, nesses 21 dias, eu creio no meu milagre. Deixa eu te dizer, se você não tiver vida de oração, não vai sair nem fumaça, quanto mais faísca. Se nesses 21 dias você não tiver vida de oração com o Senhor, você não vai ver nem fumaçar. Mas se você viver vida de oração e intimidade, você vai ver fogo descer dos céus. Você vai ver o poder do céu descendo sobre a sua vida. Mas se não tiver oração, deixa eu te dizer, não vai acontecer nada. Que é isso, pastor? Tenho que ser sério com você. Se não tiver oração, não muda nada. O que muda é a dependência de Deus, a intimidade com Deus. Intimidade com Ele muda cenário. Vida de oração quebra cadeias. Vida de oração muda vidas. E vida de oração, antes de mudar a vida, nos muda. Nos muda. Oração é alimento do crente. Oração é alimento do cristão. Quanto mais eu oro, mais eu me encho. E quanto mais eu me encho, mais eu dependo. Você necessita de comida para estar de pé. Você necessita do alimento para estar aqui hoje. Porque se você não se alimentar aqui no jejum, para quem está sendo fácil o jejum? Filho, para mim não está não. Até adoecer eu já adoeci. Ontem eu acordei quase que estava sem falar, isso aqui tudo inflamado. O Gerson olhou para mim e fez, a imunidade baixou, pastor. Não é fácil. Se tirar o alimento, você não consegue passar meses sem comer. O alimento, ele precisa, representa do alimento para manter o nosso corpo físico, o corpo físico. Agora o espiritual, você precisa do alimento, que é a oração também. É teu combustível.
Porque muitas vezes a gente reclama, pastor, eu estou tão fraco, não tenho mais força, eu não tenho mais, eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero ir mais para a célula. Querido, não acontece assim. Não acontece assim. Sabe como começa? A gente para de orar por preguiça, para de ter vida com Deus, e aos poucos vai se enfriando. Aí, às vezes não vai, pastor, mas eu esfriei por quê? Porque não se alimentou. Porque se você não comer, você fica fraco. Se você também não tiver vida de oração, você fica fraco na fé. Porque a oração é o que nos sustenta. Eu estou fraco, pastor. Então ora, que é o alimento para te fortalecer. Pastor, eu estou sem força. Então ora, que é o alimento para fortalecer você. E por último, diga para a pessoa que está do seu lado, a intimidade gera frutos visíveis. A intimidade, ela gera frutos. Lá em Mateus capítulo 7, verso 16. Mateus 7, verso 16. Vou abrir aqui também. 7, verso 16 ao verso 20. Amém? Olha o que diz. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhesse porventura uva dos espinheiros, ou figo dos arbulhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má ela produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada onde? No fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz que a árvore má, ela não pode dar bom fruto. E nem a árvore boa, ela não pode dar mau fruto. A Bíblia diz que a árvore é assim, pois pelo seu fruto a gente conhece o quê? A árvore. É pelos frutos. Pelos frutos a gente vai conhecer a árvore, porque se você está com uma fruta, traz uma fruta aqui e a fruta é bonita, você já sabe que a árvore é boa. Mas chega daqui com aquela jaca que Raul trouxe para mim. Tô brincando, Raul. Olha, a jaca foi boa, não leva pro coração não, hein? Vai levar pro coração aí. Raul trouxe uma jaca para mim. Vai, mas pode trazer, Raul, daquela ali eu quero. Não, tô dizendo que eu tô brincando, a jaca foi boa. Ele trouxe uma jaca, a jaca era boa. Pela jaca eu já sei que o pé é bom. Mas se ele trouxesse uma jaca ruim, eu sabia que o pé era ruim. Porque pelo fruto a gente conhece a árvore. E a intimidade, querida, ela nos faz gerar frutos visíveis para o Senhor. Se você é uma árvore ruim, deixa eu te dizer, desculpa te dizer, você vai gerar frutos ruins. Vou dar um exemplo básico para você entender melhor. Eu sou uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, sou uma pessoa que não tem um compromisso com a igreja, sou uma pessoa que não tem um compromisso com a célula. Eu ganho uma pessoa para Cristo, o que é que aquela pessoa vai gerar? Eu vou gerar nela. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus, uma pessoa que não tem compromisso com a igreja, uma pessoa que não tem compromisso com a célula, porque eu sou a árvore que gerei. Eu vou gerar da mesma espécie. Vai ser da mesma espécie, ela não tem compromisso, porque ela está olhando para quem gerou ela não vai para os cultos, não vai para a célula, não tem vida de oração, é a mesma, é o fruto que ela vai gerar. Mas uma pessoa que tem vida com Deus, vida de oração, compromisso com Deus, qual é o fruto que ela gera? É da mesma espécie, a paixão, o fogo por Deus, porque árvore boa, ela produz fruto bom. Ela produz fruto visível, ela produz fruto e a gente vê os frutos, Venus. Mas a árvore ruim não vê os frutos. Porque a gente não vê nem a árvore, que some também. Quanto mais o fruto. Mas a árvore boa não. Ela produz frutos. E os frutos começam a aparecer. E a gente vê que os frutos é bom. E quando o fruto é bom, ele começa a gerar outros frutos. Mas se a árvore com o fruto dela é tão ruim, que gera outros frutos, que ainda os frutos que são bons ela consegue contaminar. Desculpa te dizer, mas é a verdade.
pega uma fruta, junta, das que está boa e deixa lá para ver o que vai acontecer. Ela vai acontecer as outras. Tem árvore que o fruto dela é tão ruim que ela produz fruto que contamina os outros. A gente conhece a árvore pelo fruto. Cuidado com os frutos que você produz. Temos que produzir frutos, querido, para o Senhor, frutos que produzam outros frutos. A presença de Deus, ela sempre vai deixar marcas no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nossas maneiras de tratar as pessoas. Sempre vai deixar marca a presença de Deus em nós, de quem realmente somos. Ela sempre vai deixar marca em você e os frutos ele vai aparecer como? No comportamento. Os frutos ele vai aparecer como? No comportamento. A palavra, o jeito de falar muda. As palavras dele mudam. As atitudes dele mudam. A maneira de tratar as pessoas muda. É assim que conhecemos os frutos. O verdadeiro crescimento não é por aparência espiritual. O verdadeiro crescimento não é uma aparência espiritual aqui. O verdadeiro crescimento é mudança de vida. Não é uma aparência espiritual bonitinha, não. A Bíblia diz que Moisés ele estava no monte 40 dias e 40 noites orando. E diz que quando ele desce do céu, do monte, o seu rosto brilhava. A glória do Senhor estava no rosto daquele homem. Havia um brilho no rosto de Moisés. Porque quem anda com Deus, ele carrega evidência da presença do Senhor. Se você anda com Deus, você é uma árvore boa, você tem que carregar evidência de quem Deus é. As pessoas têm que olhar para você e ver evidência de Deus em você. Se as pessoas não veem evidência de Deus em mim, você tem algo errado. Temos que carregar a marca de quem Ele é. Uma intimidade verdadeira de quem Ele é. Seja íntimo dele. Porque a intimidade ela vai gerar crescimento em mim e crescimento em você. Seja íntimo do Senhor. É 21 dias, querido. A gente vai estar orando, declarando. Mas esses 21 dias se entregue de uma maneira como você nunca se entregou antes. Se aproxime dele como você nunca se aproximou antes. Talvez você diga, pastor, mas só esses 21 dias? Sim. Porque eu te garanto, você se aproximando desses 21 dias, quando terminar os 21 dias, você vai querer mais dele. Esses 21 dias serão só um combustível para aquilo que você vai viver com ele. É apenas um combustível, amém? Fica de pé no seu lugar.